7 horas e 29 minutos de volta com o Manhã no Ar. Lembrando que você tem um canal direto de interação com a gente por meio do WhatsApp. É o 99221-2167. 9291-2167. O telefone está aí no seu vídeo. Você pode acompanhar a gente e interagir com a gente. Nós estamos também no ar pelo Acrítica Play e pelo YouTube, pela internet. Muita gente acompanhando a nossa programação, a programação da TV Acrítica em outros estados do país, estados do Nordeste, até fora do país também. E a gente aproveita o espaço para mandar um abraço para todo mundo ligado na nossa programação, viu? E olha, indígenas, trabalhadores da educação, estudantes, centrais sindicais e movimentos sociais vão realizar uma manifestação na tarde de hoje, na Praça do Congresso, lá no centro de Manaus. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo com a Juliana Silva, que tem os detalhes desta mobilização. Juliana, qual é a proposta deste grupo que se reúne? Qual o objetivo desta manifestação? Então, Emanuel, a proposta dessa manifestação é contra o Futurice, que é um projeto do governo federal, uma iniciativa do MEC, que ele visa aí o financiamento das universidades federais. Essa proposta, ela diz que o Estado vai haver uma diminuição na gestão e vai poder compartilhar essa gestão junto a organizações sociais. Para o MEC, esse aspecto é bastante positivo, porque visa aí, toda uma estabilidade financeira garantida para as universidades hoje aqui no Brasil. Porém, todos esses grupos, os manifestantes, eles têm uma outra opinião. Toda essa instabilidade financeira que o MEC diz, eles chamam de privatização. Eles dizem que a partir de agora, com toda essa proposta, as pesquisas, por exemplo, feitas dentro da universidade, elas só vão poder serem feitas se tiverem aí um interesse econômico para essas empresas gestoras. Então, eles também falam, segundo as medidas, também em relação aos professores universitários, que hoje, para se lecionar dentro de uma universidade, é feito um concurso público. Com essa proposta do Futurice, não haverá mais isso, será por outro sistema, que é o CLT. A medida também, ela altera em relação aos leitos dos hospitais universitários, que hoje 100% são garantidos pelo SUS, mas agora com o Futurice teria um plano de saúde para que as pessoas pudessem usufruir de parte desses serviços. Logo no início do mês, a Universidade Federal do Amazonas, ela soltou uma nota de repúdio assinado pelo reitor da universidade, também contrariando toda essa opção do MEC. Então, existe aí toda uma proposta a ser discutida. Todos esses grupos, eles querem se alinhar junto a essa proposta, discutir bastante, Muitas pessoas não aceitam, outras pessoas são a favor e tem que ter realmente essa discussão, tem que chegar a um acordo para saber o que é bom para a universidade, Todas as universidades, que não é só daqui do Amazonas, mas em todo o Brasil vai acontecer essa manifestação, que está prevista aqui em Manaus por volta das 15 horas, lá na Praça do Congresso. Emanuel. Juliana, muito obrigado a você pelas informações. Obrigado, na verdade, pela sua participação, por todas as informações que você trouxe para a gente aqui no Manhã no Ar de hoje. Agora a gente mostra uma iniciativa educacional chamada Oca do Conhecimento. Um projeto diferente que atende crianças e adolescentes lá no Puraquequara, onde os alunos aprendem sobre educação ambiental, música, teatro. Vamos conferir no nosso quadro Lição de Casa. Jovens que tocam e cantam. A música produzida pela criatividade e a consciência ambiental. O Guilherme exibe um instrumento que ele mesmo confeccionou com a reutilização de madeira. O projeto ele está ajudando muitos adolescentes, Alguns não têm consciência e quando vêm para cá acabam aprendendo, Acabam aprendendo a reciclar. A gente recicla muitos objetos aqui, muito material que muitas pessoas jogam, e não reutilizam.
Há 4 anos no projeto Ocas do Conhecimento, Wagner ensina aos novos o que aprendeu sobre a produção do ukulele, esse violão em formato menor. Minha maior curiosidade era como entortava a lateral. E aqui o que a gente mais aprende aqui, que traz para a nossa vida, é a concentração. Como você pode ver, é um trabalho bem feito, porque o instrumento ele não pode ser feito de qualquer jeito. Porque se vier alguém aqui bruto e fazer, não vai ser um instrumento bem feito, né? Vai ser um instrumento feio. Então aqui o que a gente mais aprende é a se concentrar. O projeto, desenvolvido desde 2016 pela Prefeitura de Manaus, com apoio da Vara Especializada do Meio Ambiente do Tejan, se tornou laboratório de conhecimento e artes. Só que na Zona Leste são 2 núcleos desse projeto. Um deles é esse aqui no Puraquequara. A gente consegue observar que a estrutura mais arredondada simboliza uma oca, por isso o nome dessa iniciativa. As atividades vão de teatro, dança, música, até a sensibilização ambiental, a principal causa defendida pelo projeto. A Maiara aprendeu de tudo um pouco em 4 anos, mas foi na música que descobriu a vocação. Não tinha nada para me fazer em casa, eu ficava lá, parada assistindo televisão, fazendo nada mesmo. Aí, através que eu vim para cá pro curso, aí agora tem alguma coisa para fazer de manhã, eu vim para cá, aprendi a fazer o ukulele, canto, só não aprendi a tocar ainda. A gente saiu dali da sala da música e a gente veio aqui para a sala da brincadeira, da criançada. Mas a brincadeira aqui é séria, tá? Eles também têm essa pegada da conscientização ambiental, as atividades aqui são voltadas para isso. A gente vai conversar com o Felipe, tem 10 anos, mas já está no projeto há 2 anos. Felipe, o que você já aprendeu aqui? Eu aprendi a trabalhar em equipe, reciclar, essas coisas assim, brincar com meus colegas. O que você mais gostou que você já aprendeu aqui no projeto? Trabalhei em equipe. Brincadeiras, pinturas e atividades lúdicas que ensinam desde cedo os conceitos de preservação do planeta. A consciência ambiental, ela vem daí, porque o ambiente, eles aprendem que não é só a floresta e a mata. É a escola, a casa, a sala de aula, a rua, tudo é meio ambiente. Então eles começam a respeitar um pouco mais os espaços. Desde 2016, a iniciativa recebe crianças e jovens do bairro e adjacências. A Antônia abraçou a causa da educação ambiental e, aos poucos, foi atraindo a comunidade. Aquele aluno que só ficava na frente da televisão, aquele adolescente que não queria fazer nada, ele passa a ter compromisso, passa a ter responsabilidade. Porque quando ele vem construir o instrumento, ele também se reconstrói um pouco. Quando eu venho para cá, eu me sinto em casa, porque eu já estou aqui há 3 anos, né? Então, 3 anos vendo isso, e a gente aprende muita coisa, passa por muita coisa aqui. E se isso virar uma profissão para mim, eu vou querer muito trabalhar com isso, porque isso é muito legal de se trabalhar. São reportagens assim que a gente gosta de exibir na televisão. Casos como este, iniciativas como esta que a gente precisa nas comunidades, em todas as nossas comunidades, porque são essas iniciativas que dão uma possibilidade para o jovem de uma vida melhor, de uma profissão, do desenvolvimento de alguma habilidade artística, por exemplo. E a gente sabe que a confecção... Coloca essa imagem em tela cheia, por favor. A confecção de instrumentos como este aí não é apenas um trabalho de marcenaria, não. É um trabalho que tem a ver com arte. A arte de fabricar um instrumento, de construir um instrumento, a arte de compartilhar conhecimentos e valores. E a gente vê a entrevista de um adolescente empolgado com o que faz e que fala que o que mais ele aprende lá é se concentrar. E está se concentrando em coisas positivas. São projetos como este que a gente precisa ver na comunidade. Infelizmente, quando a gente vê projeto, eles ganham os destaque como esse aí está ganhando, que é um destaque merecido, pela excepcionalidade, porque são poucos. São poucas atividades assim, e não apenas desse tipo, atividades esportivas, né? Mas enfim, uma boa iniciativa, parabéns, e é muito bom a gente mostrar esse tipo de ação aqui. Como também é bom falar essa notícia que a gente vai falar agora, viu? Uma notícia boa para o nosso estado. 12 alunos do ensino fundamental do IDAAN participaram de Olimpíadas de Matemática no continente asiático. Além da experiência cultural, os estudantes trouxeram na bagagem medalhas e premiações.
Ao todo, foram 13 medalhas e 4 honras ao mérito pela participação em 2 Olimpíadas de Matemática na cidade de Taipei, em Taiwan. Esta foi a primeira vez que alunos do IDAAN estiveram em uma competição internacional. A oportunidade surgiu depois do excelente desempenho em competições nacionais. Como resultado da Olimpíada Nacional, houve o convite na escola para participar da Olimpíada Internacional. Na Olimpíada Nacional foram 13 premiados com medalha de ouro e 12 que foram para Taiwan, né, representar a nossa escola, o nosso estado e o nosso país, porque nós fizemos parte da delegação brasileira. A delegação passou 5 dias no continente asiático. A maioria desses adolescentes nunca tinham saído do país. Além da experiência cultural, a bagagem do conhecimento também ficou maior. As provas de matemática foram feitas em inglês. Só eram 2 horas para fazer uma prova em inglês com 30 questões. Tinha que interpretar tudo direitinho, fazer as contas. Mas valeu a pena a experiência? Valeu muito a pena. A gente ganhou várias medalhas, tanto na AIMO quanto na WMGO. Com descendência japonesa, o Yuji já tinha o passaporte japonês. Então a viagem até Taiwan, na China, ficou até mais fácil para ele. Medalhista, comemora também os novos amigos que fez. Quando a gente começou a viajar, cada um foi se conectando, se conhecendo mais e, sem dúvidas, foi uma experiência muito boa para cada um, ainda mais juntos, porque a gente estava sem os nossos responsáveis e a gente não teria uma segurança. E a nossa segurança foi ter essa amizade toda que a gente criou e agora, sem dúvida, a gente vai levar isso para a vida toda. Orgulhosa, a mãe contou como fazia para acompanhar o filho, que estava do outro lado do mundo. Agora, apoia novas viagens. Ficamos no horário de Taiwan. Eu, às vezes, dormia à tarde e ficava acordada à noite para ter as notícias dos professores que mandavam as fotos, né, para saber o resultado. Porque assim que eles chegaram, eles já foram fazer a prova. Né? Então a gente ficou muito apreensivo, né? Está orgulhosa agora do seu filho, quer que ele participe de outras competições? Sim, do que ele puder. Ele está almejando, né, outras Olimpíadas. Ele já está sonhando com o ano que vem ir para outro país de novo. A torcida então é grande? Muito grande. Imagem bonita, né? Parabéns a esses estudantes por encherem de orgulho a todos nós amazonenses, ao nosso estado inteiro, e a gente espera que iniciativas assim sejam reproduzidas por outras escolas, por que não também por escolas públicas, permitir a estudantes assim, porque é uma experiência viajar a um continente e a gente vê a preparação de alunos capazes de fazer provas de matemática em um outro idioma, então a gente percebe que são cidadãos mesmo, estão se preparando para o futuro, viu? A gente vai agora voltar para o noticiário nacional, vamos falar de uma declaração. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que radares móveis das estradas federais vão ser retirados a partir da próxima semana. Bolsonaro chamou de máfia e roubalheira a indústria da multa no Brasil. O presidente fez esse anúncio durante a inauguração de obras de duplicação da rodovia BR-116 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Durante o discurso, o presidente também voltou a defender o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, de 5 para 10 anos, além do limite de pontos para a cassação da carteira, de 20 para 40 pontos. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. Estamos com um projeto na Câmara e vai passar por essa bancada maravilhosa que está aqui também. Já que estamos falando de trânsito, queremos aumentar a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Também acabar com a exclusividade dos Detrans em escolher qual médico ou qual entidade vai fazer a inspeção de saúde de vocês. Qualquer um pode dar o atestado de saúde para vocês. E chegou a hora da gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica.
Olá, Dante, muito bom dia. Você cumpriu a promessa aí, eu estou invocado com essa florzinha, viu? Na verdade, eu estou invocado porque eu achei que ele não ia querer essa florzinha aí, mas tudo bem. Bom dia, meu amigo. Bom dia, mano. Ela já faz parte aqui do nosso cenário. Já faz parte do cenário. Muito bem. E o Jornal A Crítica aí também. Olha, Dante, de acordo com o que foi divulgado ontem pelo Banco Central, o Brasil entrou hoje numa recessão técnica. Explica pra gente o que é isso aí exatamente. Não é um bom sinal, Emanuel. Não é uma recessão ainda, né? Porque a recessão é quando a gente fecha o ano em queda, né? Do Produto Interno Bruto, do crescimento, enfim, do país. Mas é um sinal de que tem alguma coisa errada aí, né? Porque quando a gente analisa 2 trimestres, né? E a gente registra queda nesses 2 trimestres, a gente chama dessa recessão técnica. Para ser oficializado como recessão técnica, a gente precisa fechar, quando terminar no final desse mês, o IBGE vai levantar esses mesmos dados que o Banco Central analisa agora, e se eles baterem, a gente entra oficialmente numa recessão técnica, entra de maneira confirmada, assim. Não é algo que é inédito para o país, isso já aconteceu lá pelo menos 2 vezes no início dos anos 2000, aconteceu em 2015, aconteceu em 99, mas é um indicativo preocupante, né? A gente tem uma previsão de crescimento do PIB para esse ano que já caiu também, a previsão de crescimento era de 0,82, caiu para 0,81, parece pouco, né? Mas esse 0,01 aí que altera, quando a gente fala do orçamento do Brasil, da quantidade de riqueza produzida pelo Brasil, isso faz diferença sim, não é um indicador nada positivo. O que leva a essa recessão técnica? O que leva o país hoje a essa queda, né, tipo, da sua riqueza? O setor de serviços caiu bastante, né? O setor também, a produção industrial também caiu. Esses 2 fatores eles são determinantes aí para essa queda. Ontem, num evento realizado em Brasília, o ministro Paulo Guedes já levantou um pouco, já comentou um pouco sobre isso. Ele atribuiu esse momento que o país vive, essa queda de crescimento, a demora para se fazer as reformas que ele considera primordiais. Lembrando que a gente está agora entrando, já está no meio de agosto, já chega em setembro e ainda não tem a reforma da Previdência, que para esse governo era o principal motor da economia brasileira no momento. Então ele trata isso de maneira assim, ó, a culpa é por conta disso, essas reformas são necessárias, a gente precisa delas para crescer, enquanto não crescer vai ficar desse jeito. Então assim, preocupa bastante. Ele também, nesse momento, o que até me espanta quando vem de um profissional extremamente técnico como é Paulo Guedes, jogou de novo naquele discurso de esquerda, a gente está colhendo o fruto do que a esquerda fez no país, mas tecnicamente falando, desde Michel Temer a gente não tem um governo de esquerda no país. Inclusive quem defende que nem o próprio PT foi um governo de esquerda de maneira raiz, como a gente fala hoje, né? Então assim, é um discurso que cola muito ali politicamente, mas tecnicamente ele não convence. Há uma expectativa de que esse cenário se reverta agora no segundo semestre, né? Tem uma expectativa de um crescimento no país para a gente não fechar o ano numa recessão mesmo, de fato, mas preocupa, assim, até porque era uma das áreas que é considerada forte aí do governo. Quando veio o Paulo Guedes, deu essa salvaguarda aí, essa segurança para o mercado, para toda a categoria produtora do país, de que a economia ia melhorar, e não é isso que a gente está vendo ainda. As medidas econômicas ainda não surtiram este efeito, né? A gente tem aí agora para setembro, né, a liberação do parte do FGTS, sim, que pode impulsionar um pouco a economia. Isso com certeza vai mexer muito, principalmente nesse setor que a gente fala aí, do setor de serviços, que mexe com muita gente, né? A gente tem, eu acho que essa é uma oportunidade, por exemplo, para a gente contextualizar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui em Manaus ou no estado do Amazonas, é como isso afeta a todos nós aqui da Zona Franca, né? O que é produzido na Zona Franca é produzido para o mercado interno, para o mercado nacional, e se a economia não caminha bem, o consumo não está fortalecido, o polo industrial não tem para quem produzir, porque não tem para quem vender, e a gente enfrenta também uma queda na nossa arrecadação. Portanto, a gente depende que o país saia dessa questão, saia desse status de crise, desse status aí de recessão técnica ou não. Tenha o nome que ela tiver, né? A gente precisa superar isso para que a situação aqui também melhore, para as pessoas que nos assistem entendam como esses assuntos afetam a nossa vida aqui, diária, na nossa região, não é, Dante? Recessão técnica é um nome bonito, estranho, né? Assusta assim quem está ouvindo, mas a verdade é que quem está na ponta, quem mais precisa, consegue perceber isso sem que se dê esses nomes, né?
A gente sente essa queda a questão do desemprego, por exemplo, ainda é muito latente e gera toda essa reação em cadeia aí que você falou, especialmente no caso da Zona Franca, né? Porque a gente precisa mesmo da economia aquecida para a nossa produção aqui crescer, a gente aumentar a arrecadação, até porque a gente ainda é muito dependente desse modelo econômico, a gente não consegue até agora criar novas alternativas, a gente está novamente discutindo a manutenção, de que maneira esse modelo vai ser preservado numa eventual reforma tributária. E toda vez que a gente discute isso, que é uma discussão fundamental, é uma discussão de sobrevivência mesmo para o nosso Estado, mas a gente precisa também discutir outras alternativas e isso não é feito, né? Outros matizes econômicos, exatamente. Agora, Dante, vamos mudar um pouco de assunto, porque continua aí essa polêmica em torno da nomeação do Eduardo Bolsonaro, ou não, né, ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Dessa vez, o Ministério Público Federal, que está contestando essa possibilidade, está pedindo liminar na Justiça Federal? Exato, Emanuel. É a segunda ação contrária a essa possível e provável indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada norte-americana. Dessa vez, a primeira ação que se tem é do Partido Cidadania, que trata o caso como nepotismo, entrou com essa ação por conta do nepotismo. Eduardo é filho do presidente Jair Bolsonaro e no entendimento do partido isso configura nepotismo, que é quando a gente dá um emprego público a alguém que é familiar, né? E nesse caso do MPF especificamente, a questão é outra, é uma questão até mais técnica. O MPF defende que o Eduardo Bolsonaro ele não tem as capacidades técnicas para exercer a função, né? Não é obrigado, a legislação brasileira ela não obriga que esses cargos em embaixadas eles sejam ocupados por diplomatas de carreira. A gente tem os diplomatas de carreira, formados no Instituto Rio Branco, que são lá do trabalho nas relações exteriores do país. Você pode ser embaixador se você não for de carreira diplomática. Porém, você precisa ter conhecimento técnico comprovado. Você precisa ter pelo menos, por exemplo, entre as exigências legais, 3 anos de atuação na área diplomática. E Eduardo Bolsonaro não tem, é um parlamentar, né? Vem de carreira política. E é isso que o MPF contesta. É dessa maneira que o MPF se posiciona a respeito dessa questão. Ainda não tem nada decidido, o governo tem 10 dias para se manifestar, para se defender, para se explicar de porquê dessa nomeação, mas é mais um entrave, mais um desgaste, que a gente está falando da economia em queda aí, mais um desgaste desnecessário que o governo enfrenta num momento crucial para a população brasileira, né? O Senado que vai avaliar a indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos, é o mesmo Senado que vai se debruçar na reforma da Previdência agora. Então, de novo, a gente tem falado isso bastante aqui, abre caminho para tomar lá da cá, para aquela velha troca de favores ali, para a gente falar de uma maneira bem, né, calma, digamos assim, né? Então não é o adequado para esse momento. Acho que o Brasil tem outras prioridades, né? E o presidente continua insistindo nessa questão. Não é possível que não tenha um profissional, um diplomata de carreira mesmo, ou outra pessoa, mesmo que não de carreira, mas com mais conhecimento dessa área, e que gere menos desgaste para o governo, que já tem tido tantos desgastes ao longo desses primeiros quase 7 meses aí de governo. Agora, o Eduardo Bolsonaro defende que a nomeação dele como embaixador, por conta da proximidade que tem com os Trump, né, sobretudo com o presidente Donald Trump, pode trazer parcerias importantes para o país nesse momento em que Brasil e Estados Unidos aproximam um diálogo comercial. Há, inclusive, uma indicação já do governo americano aprovando o nome dele, não é isso, Dante? Sim, já tem uma indicação do governo norte-americano, que é, de fato, muito alinhado ao governo brasileiro hoje. Os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, não tem a menor dúvida de que eles teriam um alinhamento de fato, mas não é só isso, não é só disso que se faz, né? O Brasil tem outras relações comerciais. O Brasil, por exemplo, tem uma relação comercial muito forte e dependente de muita coisa com a Argentina aqui, e que ontem o presidente já está se metendo nessa história, já tem se posicionado favorável ao Macri, que acabou perdendo as primárias lá, perdeu por quase 15% aí nesse momento, algo que tudo indica, se o cenário não mudar de maneira muito grave lá na Argentina, deve voltar o peronismo para a Argentina, que é uma outra questão fundamental. Por exemplo, os argentinos são os principais turistas do mercado brasileiro, né? Consumidores de carros, inclusive, produzidos aqui, né? Exato. Então, assim, tem muita coisa para se olhar nesse mercado internacional, nesse cenário internacional, que não pode ficar preso a DNA, sabe? Então tem muita coisa para se trabalhar, não dá para
Não dá para você olhar só para isso como, é porque ele é próximo ao Trump. Se o governo é de fato próximo ao Trump, ele pode chegar ao Trump, esse cara aqui é o meu, negocia aí com ele, bora fazer tudo aqui, tá ok? Então dá para ele fazer tudinho direitinho se ele conseguir chegar com os nomes certos para ocupar as funções certas. Né? Ok, Dante, muito obrigado por essa conversa aqui, por esse bate-papo, pelos esclarecimentos também. É importante que o público tenha essa noção. São assuntos que estão também no jornal A Crítica, né? Sim, tudo no jornal A Crítica, no portal A Crítica também, a gente tentando sempre levar aí a maior quantidade de informações possíveis a todos que nos acompanham. Muito bem, valeu. Amanhã a gente volta a trocar essa ideia por aqui. Amanhã a gente está por aqui de novo. Obrigado, Emanuel. Bom dia. Muito bom dia. Olha só, a gente continua falando sobre assunto sobre a política nacional, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse que uma possível tentativa de recriar a contribuição provisória sobre a movimentação financeira, todo mundo conhece mais esse imposto como CPMF, não vai ser aprovada na Câmara dos Deputados em hipótese nenhuma, é o que declarou Rodrigo Maia. Ele ainda defendeu uma reforma tributária que insira estados e municípios, e não apenas tributos federais, como quer o governo do presidente Jair Bolsonaro. Maia também disse que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sugeriu uma boa proposta, a retirada de temas tributários do texto constitucional. Os comentários de Maia acontecem em um período no qual a equipe econômica de Bolsonaro, na pessoa do secretário da Receita, o Marcos Sintra, tem defendido a criação de um tributo sobre movimentações financeiras, parecido ao da CPMF. Então, neste momento em que se discute e já há uma movimentação no Congresso Nacional em relação a a aprovação de uma reforma tributária, o que o governo quer é que essa reforma tributária seja discutida apenas em âmbito federal, em relação aos impostos federais, a unificação dos impostos federais, deixando a cargo de estados e municípios os impostos que são da alçada dos estados, como o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Na proposta do governo, esses impostos, ou a gestão desses impostos e a política sobre isso, ficaria a cargo de estados e municípios. O que Rodrigo Maia está defendendo, então, é que essa nova proposta de reforma tributária englobe todos esses temas, o que pode, inclusive, puxar um pouco mais, aumentar essas discussões em torno da reforma tributária. A gente tem interação? Temos a nossa interação aqui. Deixa eu voltar aqui para próximo do telão aqui para a gente mostrar a participação dos nossos telespectadores. Bom dia, sou muito fã do Manhã no Ar, me chamo Érica, falo aqui do Tancredo Neves. Tenha um ótimo dia todo e Deus fica com você nesta manhã. Muito bom dia para você, Érica. Tem aqui, tô ligado, aqui no Campos Sales, é o Vitor e a Lândia, isso, Fordlândia é o nome dela. Interessante o nome. Saudade do Galã de Parintins, mas eu tô aqui, cara. Colônia Antônio Aleixo, olha lá, foi lá, uma foto comigo, né? Muito bem, muito bem. A gente volta, qualquer dia desse a gente aparece por aí nas reportagens da vida. Bom dia, meu nome é Iracema Santos, aqui de Manacapuru, sou fã do Manhã no Ar. Muito bom dia, um abraço para você, Iracema, e também para as pessoas aí de Manacapuru ligadas aqui no Manhã no Ar. É isso, diretora, por enquanto? Lembrando que o nosso WhatsApp é o 9291-2167, você participa com a gente, manda sua foto, manda o seu comentário sobre os assuntos que a gente está comentando, divulgando e exibindo aqui para você. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, viu? E daqui a pouco a gente mostra que torcedores do Manaus estão confiantes na vitória da equipe amazonense no próximo domingo, viu? O jogo que define o Campeonato Brasileiro da Série D aqui na capital do Amazonas.